Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mimimi Cultural. Hoje com a presença de Gabriela da Cunha e de Luiz Henrique Silveira. Nós vamos falar sobre grandes obras, né, na área de energia. E vamos conversar com a Gabriela, falando sobre a mega mineração, a mina Guaíba. Como é que está essa situação? Bom dia, obrigado pelo convite, Janice. O Rio Grande do Sul, então, a gente chama que é a nova fronteira dos projetos de mega mineração aqui do Brasil. Então, são 4 grandes projetos, além de outros 160 menores. Mas esses 4 grandes, né, a gente está aí numa luta para conscientizar o tamanho do impacto que eles vão gerar e também para a gente poder dialogar com a população e a população ser ativa nas alternativas, né? Então, a gente não quer esses grandes projetos, como é que a gente pode pensar no desenvolvimento do Estado? E a gente tem os 4 grandes projetos que tu já mencionou, um que é a mina Guaíba, ali em Eldorado, que vai extrair carvão. Tem o projeto Retiro, que é em São José do Norte, no litoral, que é extrair titânio. Tem o projeto 3 Estradas, que é em Lavras do Sul, para a extração de fosfato. E tem o projeto Caçapava do Sul, que é em Caçapava, que quer extrair metais pesados, zinco, chumbo e cobre. Então, como é que fica a situação assim, desse impacto nas comunidades? As comunidades estão aceitando bem isso? Como é que tu vê? Eu esqueci de te apresentar como estudante da Uniriter de Engenharia Ambiental e Sanitária. Quer dizer, ela fala com propriedade. Isso. Bom, em cada território está se dando um processo diferente, né? Aqui na Mina Guaíba, como ele é muito perto da região metropolitana, a gente tem um impacto, número de pessoas maior, né? Então, toda a região metropolitana, aí, mais de 3 milhões de pessoas poderão ser impactados caso essa extração de carvão venha acontecer por diversas razões, seja na possível contaminação da água ou até na fuligem, que, né, pode chegar pelos ventos. Então, mas em outras regiões, todas as regiões têm uma associação de moradores ou um grupo de moradores que se reúne para debater e para também ser um agente político nessa decisão. Só que, claro, que o poder das empresas e a maioria transnacional ele é muito grande, né, frente à luta da população. Então, tem esse grande desafio. Por isso que foi criado o Comitê de Combate à Mega Mineração no Rio Grande do Sul, com mais de 150 entidades ativas, para que a gente possa, então, unir forças mesmo para combater isso. Luiz Henrique, tu ficaste morando em Altamira por 8 anos, né? E lá perto tem uma hidrelétrica. Como é que funciona? Como é o impacto na cidade? O que ocorre com os moradores? Tem repercussão ou não? Bom dia, em primeiro lugar. Sim. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu estou chegando do Pará. Eu estive morando lá durante 8 anos. Eu fui trabalhar num grande empreendimento. Sim. Né, que foi a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Eu trabalhava na parte de comunicação diretamente com a população que ia ser atingida. Sim. Quais são as providências que eles tomam? Assim, o processo da hidrelétrica de Belo Monte ele foi um processo que levou 30 anos para que a coisa acontecesse. E o projeto em si ele teve várias modificações, até chegar num ponto em que se considerou razoável, tanto no sentido de mitigar os impactos ambientais, quanto no sentido de tentar minimizar ao máximo, né, o que seriam os impactos ambientais. E o que eu posso dizer daquela experiência lá é o seguinte, que os movimentos sociais, que a sociedade civil, né, o projeto de Belo Monte, todo mundo
o mundo todo foi contra, né? Um projeto que abalou totalmente essa discussão ambiental em nível internacional, inclusive com a participação do Sting, do Cacique Raoni, quer dizer, o próprio filme que foi feito, né, do Avatar, tem a ver com a história lá da Amazônia, dessas grandes minerações. E o que eu posso dizer assim, que lá no caso da usina hidrelétrica Belo Monte, a questão dos impactos ambientais foi resolvida através de um projeto básico ambiental. Esse projeto básico ambiental ele tinha 14 programas e 117 projetos. Então, cada um desses programas, cada um desses projetos tratava de uma questão que tinha que ser resolvida, né? E eram divididos em duas grandes áreas, que eram os impactos socioambientais e os impactos mais da parte de físico-biótico, né? Os impactos na natureza. Então, cada um desses dois grandes temas, físico e biótico e impacto socioambiental, eles eram tratados de forma separados, mas ele foi o resultado desse embate entre a sociedade civil e, no caso, o empreendedor, que na época era a usina hidrelétrica era uma demanda do governo federal. Né? Então ele tem um outro apelo, né, que não é simplesmente a exploração econômica, ele também tem a questão da geração de energia para equilibrar a energia, a geração de energia elétrica no país. Né? Sim. Então ele tem uma espécie de contrapartida, né? E trabalha com a água também, né? A gente até pode discutir o impacto que uma hidrelétrica tem em relação a uma mina de carvão, né? São impactos diferentes, mas de qualquer forma, o impacto ambiental da usina hidrelétrica, o maior foi em termos de população na época da construção dela. Foram 40 mil homens, né? Eu não estou dizendo mulheres, são 40 mil homens que invadiram um território e ficaram lá durante alguns anos construindo a hidrelétrica. Então, isso, por exemplo, teve um impacto muito grande na cidade de Altamira, porque os homens, embora a obra fosse fora da cidade, na folga eles tudo iam para a cidade. Exatamente. Aí a cidade. E a estrutura da cidade, a infra, como é que no se tornava caso, acessível? Tinha todo um conjunto de medidas para ser realizada na cidade para mitigar esse impacto. Só que essas medidas elas não foram feitas previamente, antes da hidrelétrica se instalar. Ela foi feita concomitantemente. Ao mesmo tempo que as pessoas estavam vindo, estava se tentando resolver essa questão. Então, isso teve como é que se diz, discrepância. É isso. Então, tinha muita gente e a infraestrutura da cidade ainda não estava preparada para receber aquele monte de gente. Comida, bebida, hotel, isso. Alojamento. Sim, tipo, o primeiro impacto foi na questão do aluguel. Né? O aluguel lá, no mínimo, pagava R$1.000 por uma kitnet. Imagina. Né? E, tipo assim, mesmo assim, não tinha para alugar. O pessoal lá alugava mansões por R$5.000, R$10.000, entendeu? As empresas iam para lá e elas alugavam essas mansões assim para poder operar. Né? Então, teve essa coisa do aluguel. Isso foi um impacto. Outro impacto é a questão dos automóveis também, na mobilidade urbana. Porque, quando eu cheguei lá, em 2011, era nítido que tu via na cidade bicicleta e caminhonete 4x4. Né? Quando tu chega na cidade, tu te impacta porque tu só vê carro 4x4, só caminhonete. E tinha as bicicletas, muitas bicicletas. Aquele estacionamento assim era cheio de bicicletas. Com o passar do tempo, por exemplo, as bicicletas foram diminuindo, aumentou o número de motos e começou a surgir os carros pequenos. Porque, como lá é uma região muito ruim de infraestrutura, então, tipo assim, carro pequeno, a rua cheia de buraco, um monte de problema. Para te andar no travessão, tu não andava com um carro pequeno numa vicinal. Né? Então, começou a surgir os carros pequenos, começou a surgir as motos, e as bicicletas foram diminuindo.
Então, hoje, se tu for lá... Poder aquisitivo também foi aumentando, Exatamente, isso por conta da questão do poder aquisitivo, que começou a aumentar. Outra questão, por exemplo, assim, tu ia num bar, tu queria passar cartão, não tinha cartão. Não tinha maquininha de cartão. No caso, tu era de uma empresa, tu pediu um recibo, eles não tinham recibo, eles não estavam estruturados para atender a população. Economicamente não estavam. Tu ia num restaurante, tu ficava 1 hora esperando para uma refeição. Então, tem várias coisinhas assim que, ao longo do tempo, se modificaram. Hoje, a cidade está completamente diferente do que foi há 8 anos atrás, quando eu cheguei lá. E, assim, eu posso dizer que houve melhoras, por exemplo, na infraestrutura, na questão da saúde, na questão da educação, na questão de várias... Até para os próprios movimentos sociais também houve melhorias, porque teve, por exemplo, um plano de desenvolvimento regional em que foi liberado 500 milhões para as entidades da sociedade civil se organizarem para poderem desenvolverem projetos para a questão de desenvolver projetos para o desenvolvimento econômico. Então, os movimentos sociais aqui, de certa forma, junto com o governo, era um comitê paritário, né? Então, isso já é um avanço, porque a sociedade é que definia para onde que ia ser os recursos. Isso é importante. Né? Então, assim, muitas entidades, associações de agricultores, as próprias prefeituras, muitas entidades do movimento social começaram a utilizar desse recurso para desenvolver projetos, para gerar renda, para ter uma sustentabilidade. Então, isso foi uma coisa, de certa forma, positiva. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, que para chegar nesse projeto básico ambiental, isso teve um embate muito grande com o movimento social. Outra coisa, habitação também, né? Teve 5 reassentamentos urbanos, né? Com casa de 63 metros quadrados, Ótimo. 3 quartos, 2 banheiros, ruas pavimentadas, energia elétrica, tudo foi feito. Claro que teve problemas, né, na implantação desses reassentamentos urbanos, né? Primeiro que eles tiveram que ser deslocados, eles moravam na beira do rio, eles tiveram que ser deslocados da beira do rio por uma distância aí de 2 quilômetros da margem. Também teve problemas com os ribeirinhos. E o problema maior que eu vejo assim que ainda não foi resolvido, a questão dos pescadores. Eles usavam o rio, eles viviam no rio, e eles foram que não foram beneficiados com esse projeto todo. Porque foi colocado lá que, tipo assim, o fato de ele usar o rio não dá direito dele de alguma indenização, qualquer coisa assim, entendeu? Mas é uma ação governamental, acho que também prevê uma indenização, uma reparação. Eles foram colocados dentro das outras categorias. Por exemplo, assim, como eles moravam na beira do rio, eles foram reassentados. Né? Só que, para isso, criou um problema para eles, porque eles moravam na beira do rio, eles são pescadores, eles saíam da sua casa, já estava dentro do rio. Agora, eles estão a 2 quilômetros de distância do rio, então isso criou um outro problema para eles. Mas, de certa forma, isso está sendo equacionado também. Então, tem muitos problemas assim que ocorrem num grande empreendimento. E aí tem que ver até que ponto que a sociedade consegue bancar uma série de coisas assim para que o empreendimento ele também beneficie a população. Sim. Dá a impressão, Luiz, como tu fala, que parece que a gente sempre está correndo atrás desses todos os prejuízos que acontecem, né? Por mais que venha o investimento e projetos, sempre correndo atrás de todo aquele caos que gera, né? Então, não é uma coisa super efetiva de mitigação, né? Porque eu acho que o que a gente traz aqui nesse debate é a grandiosidade desses projetos. Porque e as contrapartidas para a sociedade, que a gente não vê claro isso aí, né? Não vê claro isso, porque existem várias maneiras de tu gerar energia, existem várias escalas de geração de energia e atendimento, né, do número de pessoas que tu vai atender. E esses sempre são mega grandes projetos que envolvem mega grandes infraestruturas, porque como tu colocaste, os impactos lá de Altamira para cá têm algumas semelhanças, que é, por exemplo, essa infraestrutura que tem que ser criada para que os minérios sejam escoados do local onde eles são retirados, e tem que ter estradas, muitos caminhões, e tudo isso impacta, né, nas cidades em torno, e também essas cidades que são criadas em torno do local de extração. A gente tem um exemplo, por exemplo, de Arroio dos Ratos, pertinho de nós aqui, que é uma cidade toda criada em volta da extração de carvão também. Foi uma das primeiras extrações de carvão da empresa Copelme, que é a mesma empresa que quer extrair agora em Eldorado. E a gente vê claramente que, bom, hoje tu chega lá, convido todo mundo a ir ver com seus olhos,
que a população, a mina está invadindo o espaço da população. Está assim, do ladinho, 100 metros tu está na mina, em Arroio dos Ratos. Então, as pessoas que moram ali, elas estão quase sendo engolidas para a mina. Assim, a gente fica pensando como é que isso foi liberado, como é que isso chegou a esse ponto, né? Então, a gente também, por mais que existem todos esses projetos, programas de mitigação, programas de compensação, modelagens de como isso vai acontecer, aonde vai chegar, a gente vê que, na realidade, acaba ficando muitas vezes no papel, porque a realidade é outra e vai invadindo e vai indo e prejudicando. Pois é, então a sociedade organizada, vamos ver, vai ter que reagir, né? Como é que eles estão se organizando? Assim, por exemplo, esse de Minas do Guaíba, eu vejo que existe mais mobilização, mas nesses outros que tu falaste, não está reverberando na capital esse tipo de manifestação. Porque que a mina Guaíba é como a extração de carvão e ela é a maior de todas as outras que eu falei. Sim. Ela dá mais esse impacto, porque é quase 5.000 hectares de extração. Então, é bem grande, diferente das outras que têm um tamanho menor. Mas as outras têm outros impactos e são regiões mais longe aqui da capital. Né? E esse carvão ele vai gerar energia onde? Esse projeto ele vem junto com um projeto para o estado do Rio Grande do Sul, que é o Polo Carboquímico. Em 2017, na gestão do Sartori, teve a aprovação da política de incentivo ao polo carboquímico do estado, que contemplava essa extração de carvão. Tá? Foi uma política sancionada totalmente sem diálogo, né? Toque de caixa, a população não ficou sabendo disso, inclusive a população só está sabendo agora que a gente tem essa ofensiva dessa mina, né? Toda essa articulação política, né? Então, ela faria parte desse polo carboquímico, que seria a construção de mais termoelétricas para queimar esse carvão, e também esse carvão tem outros produtos, né? Que tem o gás natural e tem também o uso em fertilizantes. Então, ele atenderia a diversas outras segmentos, né? Mas o importante é a gente entender o contexto que se dá isso, que lá em 2017 a gente teve então essa aprovação da política essa de incentivo, e a gente também tem todo esse processo de extinção de fundações no nosso estado. Sim, sim. Que foi um processo totalmente antidemocrático, né? Que, por mais que a população tenha se organizado, tenha gritado, tenha lutado para que não fosse extinta, a gente teve a aprovação da extinção sem plebiscito da Companhia Rio-Grandense de Mineração, que seria a principal entidade ou né, a instituição que poderia fazer essa extração de carvão, mas aí pública. Né? Então, agora, ela não é mais responsável, ela não existe mais, então fica para as empresas privadas extraírem e fazerem a gestão dessa extração como eles querem. E, além da Fundação Zoobotânica, que é a fundação que faz muitos estudos, tinha um corpo técnico muito qualificado para fazer todos os estudos ambiental, de fauna, de flora. Também a Cientec foi extinta, que é a instituição que tinha pesquisa, estudo e fomento a produtos mais tecnológicos, podemos dizer assim. E agora também a Sulgás e a CE, que também passaram recentemente na nossa Assembleia Legislativa. O que passou foi que elas podem ser extintas e privatizadas. Na verdade, a CE e a Sulgás podem ser privatizadas sem o plebiscito, como a Constituição Estadual previa. Então, a gente tem todo esse contexto, junto com esses projetos de mega mineração, eles não são descolados de tudo que a gente está vendo aí dessas extinções. Luiz Henrique, dessas 40.000 pessoas que se deslocaram para Altamira, quantas ficaram? Bom, assim que terminou a obra, a política da empresa era mandar de volta as pessoas para de onde elas vieram. Então, assim, terminou o contrato do trabalhador, ele já era colocado num avião para ele ir embora, para ele não ficar lá. Sim. Então, teve toda essa preocupação. Dentro do projeto básico ambiental, tinha o programa de desmantelamento da obra. Né? Tipo assim, estava previsto que, quando terminasse a obra, os trabalhadores tinham que ser retirados de lá e não podiam ficar na cidade, entendeu? Para não aumentar o
Claro que ficaram algumas pessoas lá, mas muito poucas. Sim. Muito poucas mesmo. Qual é a população de Altamira? A população hoje está em 100 mil, 110 mil. É bem grande, né? Mas na época da obra chegou... É que assim, a obra é do lado de Altamira. É na Sim. cidade de Vitória do Xingu, Sim. que é do lado de Altamira. Então, o canteiro de obra, tudo estava Em Vitória do Xingu. Xingu. Né? Outra coisa que não existia lá, que passou a existir também, é ônibus. Não existia transporte coletivo. Então, quando começou a obra, que choveu de empresa de ônibus daqui mesmo, da região sul, a Zanquetur, que é aqui de Santa Catarina. Sim. Tem uma outra também, a Sameaúma, também é de Santa Catarina. Os caras desceram lá com muitos ônibus para transportar esse pessoal. Então, enquanto eles não construíram o alojamento dos trabalhadores, eles ficavam na cidade. Ah, sim, tinha deslocamento. Aí tinha o deslocamento. Então, eram muitos ônibus na estrada, assim, a cidade ficava cheia de ônibus, muito acidente de atropelamento e coisas por causa dos ônibus e dos caminhões também. Tinha muitos caminhões grandes circulando pela cidade. Então, isso começou a causar um certo impacto. E aí eles conseguiram tirar os trabalhadores lá de Altamira e montaram lá o alojamento, né? Sim. Mas, enquanto o alojamento não estava pronto, estava essa circulação de ônibus pelas estradas lá, era muito ônibus. Formava-se filas de ônibus. Sim, sim. Tu te lembra? Sim, porque 40 mil pessoas Tu é te lembra muita como é gente. que era a festa de Iemanjá ali em Tramandaí, que ficava Tramandaí, aquele monte sim, de ônibus sim, na beira sim, da sim. praia? Então tu As imagina aquilo ali. excursões. Então tu imagina aquilo ali todo dia Acontecendo. na estrada acontecendo. Todos falar. todos os problemas sociais, né, que traz a gente também, como mulheres, a gente quer muito denunciar que, junto a essas grandes obras, vem, como tu colocaste, os homens, né, eles vão para a cidade depois, e isso aumenta o alcoolismo, isso prostituição aumenta também, a né? prostituição, Alcoolismo, prostituição, isso direto. e impacta né? diretamente na vida das mulheres, né? As mulheres, praticamente, de Altamira, elas passaram a se recolher, assim, não circulavam mais. Tipo assim, a orla da cidade, que fica na beira do rio, que é um lugar muito turístico, assim, por exemplo, esses homens tudo ficavam ali naquela orla, ali, eles ficavam ali bebendo e tal. E aí as pessoas mesmo da cidade pararam de ir na orla. O cidadão da cidade se retraiu. Se retraiu, e as mulheres principalmente. Porque imagina um monte de homem na beira, Sim. daí tu tá passando lá uma mulher... E fruto da violência e da prostituição existem nascimentos de pessoas, né? Filhos de pessoas de mulheres que são fruto dessas obras. Então a gente também questiona qual é o resultado que a gente tem essa grande obra, vai gerar as energias, mas depois como é que vai ficar essas mulheres, esses seus filhos, onde é que o Estado vai estar para dar atenção e todas as necessidades básicas dessas pessoas. Então tu acaba tendo um boom populacional, né, que é super contraditório, porque o grande argumento das obras é porque tu quer atender a demanda que hoje está alta. Mas aí tu tem um boom populacional que vai aumentar a demanda, então é quase correr atrás do rabo, né? Quando eu estive em Itaipu, tinha assim, ó, para os engenheiros, tinha o Brancaleone, que era um bar de diversão, de encontros, né? Aí os outros fizeram Preta Leone, os operários fizeram Preta Leone. É isso que eu digo, a estrutura da cidade se modifica, né? Como é que a Guaíba está se mobilizando? Na verdade, a mina Guaíba, ela tem esse nome, mas ela é na cidade de Charqueadas e Eldorado. Sim. Tá, pega os dois. E o que existe hoje nesse território onde quer se minerar, existe o assentamento do INCRA, o Apolônio de Carvalho, e existe um loteamento residencial chamado Guaíba City. E esse assentamento vai permanecer? Não, eles não podem permanecer. Porque tu vai retirar tudo que tem ali naquela área. A profundidade da cava é de mais 100 metros de profundidade. Sim. Então, o que a empresa hoje ela propõe é um absurdo, porque ela propõe ir minerando em etapas. E enquanto elas começam, a população ainda vai ficar. Vai permanecer. Então, tu imagina tu viver num lugar onde tem explosões diárias e fuligem. Deus. Então, é impossível. Um projeto prevê um reassentamento? Sim, é um reassentamento. Ele não é bem claro. Não existe, né, não existe aonde vão essas pessoas e elas não participam ativamente dessas decisões, né?
Então, e é uma população que vive há anos ali, e também é importante dizer que produz muitos alimentos, né? Sim. Tem muita gente ali que produz alimento, que inclusive alimenta aqui a região metropolitana. E como é que medida legal eles vão usar para tirar essas pessoas de lá? Olha, infelizmente, a nossa legislação, ela permite, se a empresa apresentar o projeto, as medidas compensatórias e mitigadoras. A gente tem também essa legislação estadual que eu comentei antes, do incentivo ao polo carboquímico, que também dá respaldo. Então, é como se, para a legislação, isso fosse prioritário do que a vida das pessoas que estão ali e o que se produz ali. A gente também tem a questão... Eles têm o direito de usar como é que é a utilidade pública? Isso. A questão dos minérios no nosso país, ele tem essa, como é que a gente pode dizer, essa prioridade, né? Ela faz parte, ele é propriedade da União, né? Então tu tem esse incentivo à extração acima de outros tipos de atividades que podem ter. A própria legislação em âmbito municipal, estadual e federal, ela se contradiz. Ela é difícil, porque também tem legislações que protegem essas pessoas. E tem a legislação que incentiva a extração. Então, é bem complicado, é uma briga jurídica que acontece, mas como a gente tem as forças lutando para isso, com certeza a força das empresas com capital internacional, que inclusive essa especificamente da mina de carvão é capital estrangeiro alemão, chinês, japonês, acho que são esses três, fazem uma grande parceria. Ela é muito maior que a população que vive hoje ali, né? E que não tem esse capital. Qual é a população que vive ali no momento? Não quero falar errado, mas são mais de 1.000 famílias. Famílias. Mais de 1.000 famílias. E, além disso, além dessa população, também tem populações indígenas que vivem no entorno, né? Quando a gente faz os estudos ambientais, a gente dá um raio de impacto, o raio diretamente afetado, o raio indiretamente afetado, e nos estudos da empresa, eles não contemplam essas populações indígenas que vivem nesses raios, né? Como eles ignoram. Como eles não permanecem no lugar fixo, né? Os índios. Não, mas até no caso eles estão fixos. Sim. Eles vivem há anos ali. Contemplados, com né? certeza, tem que ser contemplados. Eles foram ignorados pelos estudos ambientais. Bom, mas eu acho assim, para eles, 1.000 famílias é nada. Eu só quero que eles tenham respeito a esse grupo, né? Porque, na verdade, para uma empresa dessas, 1.000 famílias, eles assentam facilmente. O que eu discuto, o que eu vejo assim, é o descaso, né? Isso. Isso que eu acho mais importante, que possa ocorrer. Claro, e até no próprio processo de divulgação e comunicação da empresa, eles não falam nunca disso, né? Não existe falar o que existe ali. É como se fosse uma área completamente sem nada e a gente tem que minerar porque é ali que está o carvão, né? Quando, na verdade, a gente quer que a população possa debater e possa pensar no que existe ali, o que acontece ali, se vale a pena, né, tirar todas essas pessoas e toda a produção que existe ali hoje de alimentos e também se pensar nas alternativas, que, bom, a gente precisa necessariamente ter, para o nosso país desenvolver, para o nosso Estado desenvolver, a gente precisa necessariamente fazer esse projeto. Será que a gente não tem outras alternativas, né, de produção, de economia? A própria economia feminista nos apresenta uma alternativa, né, um projeto concreto de economia diferente de como é hoje, né? Mas existe essa força das transnacionais que ela é muito grande. Sim. Luiz Henrique, assim, eu fico preocupada em saber quais são... Chega a ser bom para uma cidade ter um projeto tão faraônico como esse? Assim, tem dois lados. Tem um lado bom e um lado não tão bom assim, né? Seria o lado que é a questão dos impactos mesmo, né? E essa é uma grande discussão. Até que ponto realmente, né, esse empreendimento vai contribuir com a população daquela região, né? Por exemplo, no caso de Belo Monte, a região, a população foi beneficiada assim com uma entrada, uma circulação de recursos muito grande ali na região,
né? Por exemplo, assim, no local onde foi instalada a usina, moravam pessoas. Essas pessoas foram indenizadas, né? E foram bem indenizadas, né? Tipo assim, de todos os processos que teve para a retirada dessas pessoas, só teve 3 casos que foram para a justiça. Os outros, mínimo. desses 3 casos, um era porque tinha 2 donos a terra, e aí a empresa não tinha para quem dar. Outra, a pessoa achou que a terra dele valia muito mais, daí ela entrou na justiça em busca dos seus direitos. E outra, eu não me lembro bem qual era a situação. Mas, então, foram só esses 3 casos que ocorreram, assim, de... Né, as pessoas, por exemplo, assim, quando eu cheguei lá, o lote de 70 hectares custava em torno de 60 mil, 70 mil reais. E aí a empresa chegou e comprou o lote, estava 130, 200 mil, e com mais uma agravante. Tu poderia pegar tudo que tinha em cima do teu terreno e levar. E a empresa ainda ia pegar aquilo ali, levar para ti e largava onde tu quisesse. Tipo assim, se tu tivesse cerca, arame, celeiro, casa, o que tu tivesse em cima do terreno, tu podia levar para onde tu fosse. Sim, não partiam do nada. Não, Só com dinheiro na mão, mas sem nada. No caso, eles levaram os ainda bens. tinha assistência técnica para o outro lugar que tu ainda iria receber. Uma logística. Uma assistência técnica para te implantar. Conforme casos, ainda tinha situação em que a pessoa ainda ganhava um recurso para ela se manter durante um determinado tempo. Jenny, desculpa interromper, mas o pessoal aqui está falando que não está ouvindo o que a gente está falando, que está dando uma música. Cortaram nossas falas. O pessoal aqui no WhatsApp. Tá rolando, tá. Tu está gravando igual. Está gravando. Tá, beleza. Então, é isso, assim, né? Tem essas coisas, assim, conforme o projeto, que foi... Isso foi fruto desses 30 anos de discussão, entendeu? Todo esse projeto básico ambiental aí, os movimentos sociais, eles continuaram, né, sendo contrários à usina hidrelétrica de Belo Monte, eles continuam lá, e o projeto foi implantado assim mesmo. Só que o resultado do movimento foi conseguir extrair o máximo de medidas para tentar mitigar os impactos, entendeu? Eu vejo assim essa coisa do movimento social como fundamental, por exemplo, para conseguir criar melhores condições para aquela região, entendeu? Belo Monte é um projeto da ditadura militar, né? Sim, sim. Então também vem de um contexto assim do país e é importante, acho que a gente também falar para quem que essa energia está atendendo. Hoje ela atende basicamente ao Sudeste, não é a região Norte. Né? A energia que é gerada lá não fica lá. E a própria mineração que acontece naquela região, né? Que todo tem um outro projeto de mineração a 7 quilômetros da usina hidrelétrica, que é da Belossan, para extrair 150 toneladas de ouro de pedra. Deus. Que é outra discussão, que eles estão nesse processo aí agora de licenciamento. E lá, no caso da Belossan, eles também fizeram lá os estudos de impacto e tal, mas, por exemplo, eles não trabalharam a questão dos indígenas, que é logo abaixo da área onde vai ser essa proposta de mineradora, tem 2 terras indígenas, ou seja, o rio vai passar pela mineradora e vai desembocar na terra indígena, né? E essa mineração ela vai ser com cianeto. Meu Deus, que horror. Então, isso aí pode causar muitos impactos ambientais. Sim. Né? E lá tem essa guerra. Lá, por exemplo, do lado de Vitória do Xingu, que é senador José Porfírio. Sim. Então, por exemplo, lá a prefeitura é a favor do projeto, porque vai gerar renda, né, Como é que estão os órgãos governamentais dessas cidades que vão ter esse impacto? Como é que eles estão reagindo? Olha, no Rio Grande do Sul, esses projetos todos eles ficam a cargo do órgão estadual, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, porque são projetos grandes, né? Então, por causa do seu porte, fica com eles.
E, então, e aí a gente tem esse processo de licenciamento ambiental, que são 3 etapas, né? A primeira licença é a licença prévia, no qual o órgão dá a viabilidade ambiental para esse projeto acontecer. Depois a gente tem a licença de instalação, que é a licença para poder começar a instalar aí as obras, e depois a de operação, para ela poder operar. E dentro dessa licença tem todas as condicionantes, mitigação, tudo que, né, deve ser cumprido. Mas a questão essa da fundação é uma fundação importantíssima, né, que ela exista, e eu acho que o processo de licenciamento ele tem uma intenção que é, de fato, o controle desse desenvolvimento territorial, pensando na minimizar os impactos ambientais. É muito importante, apesar que a gente estava até discutindo antes, que muitas vezes ele acaba sendo apenas um processo burocrático e administrativo para que as coisas aconteçam, perdendo o seu sentido de proteção, e com as audiências públicas de diálogo com a população, o seu sentido social. Mas ele é muito importante, o corpo técnico da FEPAM é um corpo técnico muito qualificado, e eu tenho certeza disso, porém, também ele passa pelas articulações políticas, que é o que eu estava contando antes do contexto político que a gente vive, pois a gente tem quem é o diretor, quem é o secretário de meio ambiente, todas essas pessoas que ficam nos seus cargos de direção, o maior cargo de poder dessa fundação acaba envolvendo esse processo político. Então, é o que a gente fala, né? Quem é que a gente vai, com quem a gente vota, quem é que é o governo, tudo vai refletir, então, nessa fundação que vai dar aval ou não. A gente, infelizmente, apesar de toda essa mobilização que o comitê fez, junto com as populações diretamente atingidas e as populações dos municípios, a gente saiu já a licença prévia do projeto Três Estradas, em Lavras do Sul, que a empresa que vai minerar é a Águia Fertilizantes, então eles vão lá extrair fosfato para ter fertilizantes, e a gente sabe que esse fertilizante ele é diretamente direcionado para as grandes empresas de monoculturas de alimento, de grãos, né? Então, infelizmente, já saiu essa licença prévia, que a gente acha que é um grande problema, porque se a licença prévia dá viabilidade ambiental para o projeto, não faz sentido. E os outros 2 processos não tapa. Isso, aí vem depois, né? Vem depois, porque primeiro tu tem essa licença prévia para poder dar viabilidade, e aí tu tem que apresentar mais, conforme cada projeto tem que apresentar. Sim, mas mesmo assim já está em andamento, né? Já está em andamento, e é muito problemático. Para barrar é quase impossível, né? Ali, olha, na verdade, eu entendo que esses três etapas do licenciamento, ela também dá a oportunidade de tu voltar atrás. Tu não dá uma única licença e pode, a partir daí, tocar a obra e tocar a operação. Tu tem essas etapas a cumprir. Então, de certa maneira, acho que na sua origem, na criação que teve desses processos administrativos, também se pensava nisso. Né? Tu dá a licença prévia, mas ela pode ser revogada a qualquer momento. Certo. Mas queria dizer que isso é bem complicado, porque aí, nessa região, que eu digo lá em Lavras do Sul, é uma das regiões do estado mais preservadas do nosso bioma Pampa, que é o bioma Pampa, que ele está sendo devastado rapidamente, né? E lá é uma região super preservada, tem recursos hídricos importantes que abastecem população, água de beber, né? Abastece para beber. Então, também a gente tem que entender que numa região que é alta geomorficamente falando alta, tu tem um problema lá em cima, ele desce esse problema. Ele desce pelos recursos hídricos, pode chegar até aqui as populações mais baixas, como aconteceu em Minas Gerais, que a gente tem um problema que aconteceu, o rompimento das barragens, desceu até chegar no mar, né? Sim. Então tu vai devastando e causando problema em toda a região que vai descendo. Então a gente também tem que fazer essa reflexão da conexão das regiões, né? Bom, a gente está aqui em Porto Alegre falando aqui hoje disso. Isso é lá em Caçapava, mas se tiver algum problema, pode chegar aqui através dos recursos hídricos, né? Sim. E no caso das prefeituras, como é que elas estão se comportando com relação a esses projetos? Olha, eu não saberia te dizer dos outros municípios. Eu sei que a prefeitura de Porto Alegre ela não fala, não se, pelo menos para nós, população ou mídia, não fala disso. Não se manifestou. Não se manifesta, porque como fica a cargo da prefeitura do município que vai ser a extração. Sim.
É uma coisa que a gente também fala que, bom, se acontecer, por exemplo, essa extração de carvão e a gente ter problemas para a região metropolitana de Porto Alegre, porque é super perto, então a gente também tem que ter o envolvimento dos órgãos municipais aqui. Claro, Mas claro. aí eles tiram o corpo fora, dizem, não, é lá em Eldorado e Charqueadas, então aqui em Porto Alegre não, a gente não precisa falar disso. Completamente sem essa... Desconectado. Né, desconectado, que não é verdade, mas é uma maneira de não se envolver. E como é projetos grandes de competência estadual, ainda mais para eles não se envolverem, né? Mas eu tenho certeza que as articulações políticas acontecem, né? Sim. Não ficam Em nível isentos. estadual, como é que está sendo conduzido? Em nível estadual, a gente tem o órgão, né, esse que eu falei, que é a AFEPAM, dando as licenças e toda a avaliação dos estudos ambientais, que hoje ele fica vinculado, digamos, com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Existe essa vinculação porque a AFEPAM e a Secretaria de Meio Ambiente elas ficam juntas, elas inclusive operam no mesmo prédio, então dialogam bastante. Hoje o secretário de Meio Ambiente ele é o ex-secretário de Minas e Energia no governo Sartori. Foi o cara que aprovou o projeto. Isso, então, assim, o cara que bolou o projeto junto com as empresas, hoje ele está na Secretaria de Meio Ambiente para aprovar. E ele é o cara também que indica quem está na direção da fundação, então é essa articulação estadual que está se operando. Meio comprometido, né? Cá para nós. Total, né? Não é de hoje, assim, é uma articulação que vem de anos já para acontecer. E a questão desses minérios se estuda há muito tempo, a existência deles, os seus potenciais, né, que eles falam. E então tudo também agora está se desenvolvendo tudo porque a gente tem esse contexto político também em nível federal que é favorável para que aconteça, né? Seria interessante assim, essas populações que estão atingidas, esses movimentos sociais, amealharem esse conhecimento, tipo que o Luiz Henrique deu, de que foi o tipo de progresso, que foram as conquistas obtidas, que tipo de reivindicação pode ser feita, para que não se perca, porque já que é dado como 70% certo que vai acontecer, vamos dizer. Não sabemos. A Mina Guaíba não sabemos. A gente não sabe, mas que tenha uma porcentagem grande, que as pessoas reivindiquem os seus direitos, na sua totalidade, na sua amplitude, né? Que todos sejam contemplados com isso. Sim. Eu quero fazer uma correção, que nem todos esses megaprojetos são com o nível estadual, porque a gente tem o projeto de Bom Retiro do Sul. Deixa eu ver aqui, É o projeto Retiro, que vai minerar titânio em São José do Norte. Como ele fica numa região de bastante dunas ali na costa do Rio Grande do Sul, ele é com o IBAMA. Então, também tem mais esse agente envolvido aí a nível federal. Zona federal. Mas, recentemente, a gente teve um que a gente achava que era uma vitória, porque foi aprovado no plano diretor, recentemente, ano passado, plano diretor de São José do Norte, um território livre de mineração. Isso foi aprovado. Sim. Que seria, então, um avanço para a nossa luta. Mas que também a gente no fim das contas, a gente não sabe o quanto isso é determinante, definitivo, né? Podem, sim, claro, né, escrachadamente passar por cima do plano diretor e tocar o projeto. Sim. Luiz Henrique, tu que acompanhaste todo esse tempo o projeto, porque são os megaprojetos, né, que a gente tem que levar em consideração a logística, como é que ocorre, em que a comunidade tem, quais são os passos que a comunidade tem que tomar, o que ela pode tomar para si da luta, da conquista dos espaços. Olha, a comunidade vai ter que fazer muita coisa, entendeu? Muita coisa mesmo, muito barulho. Porque se não fizer barulho, não vai ser ouvida. Sabe? Eu não sei, além do comitê, se você tem alguma digamos assim, alguma entidade ou um grupo político que é mais ativo. No caso lá de Belo Monte, tinha o pessoal do Xingu Vivo para Sempre, né, que é um movimento forte. Inclusive, a
Antônia Mello, que é uma das expoentes desse movimento, ela é conhecida internacionalmente por essa luta aí contra a hidrelétrica de Belo Monte. E os caras eram muito bons. Eles tinham... Isso é importante. Eles tinham Essa mobilização é importante. E mais do que mobilização, eles tinham uma equipe de comunicação muito competente. Sabe? Os caras iam lá, faziam muito vídeo, eles articulavam muitas ações, né, para mostrar o que estava acontecendo lá, para chamar a atenção do resto do Brasil e do mundo. Muitas articulações internacionais eles tinham também, entendeu? Então, isso é importante, ter esse grau de articulação e esse grau de ação efetiva, assim, sabe? Eles fizeram coisas geniais lá, assim, que por exemplo? Por exemplo, quando começaram a fazer as ensacadeiras, que é tipo assim, é uma barragem feita de barro, Sim. que é para te conter o rio, para te começar a fazer a barragem de fato. Sim. Né? Tu vai secar uma parte do rio, aí tu faz uma ensecadeira, que é uma barragem de barro mesmo, para segurar o rio, enquanto tu vai trabalhar na área onde tu vai começar a construir a barragem mesmo. Né? E aí, por exemplo, o Xingu Vivo foi lá no meio dessa ensecadeira, e eles, com pá e picareta, eles romperam a ensecadeira, ainda tiveram a capacidade de filmar lá de cima e escreveram assim em cima da ensecadeira, escreveram assim, fora Belo Monte, né, não queremos mais, quer dizer, aquilo ali impactou, eles tinham imagens aéreas, quer dizer, tinha toda uma... Super organizados. Super organizados, baixava uma galera lá de tudo que é parte do país, de São Paulo e tal, pessoal que ia para lá para ajudar no movimento mesmo, sabe? O pessoal se largava daqui do Sul e ia lá para participar do movimento, e estavam sempre em cima, e estavam a Defensoria Pública também muito ativa, a Promotoria Pública também muito ativa, muito em cima do pessoal, entende? Então, tinha todos esses movimentos assim de... Mas a obra foi feita. Pois é, isso é louco a gente pensar, porque olha o tamanho da mobilização que teve, a visibilidade internacional que teve Belo Monte, mesmo assim saiu, né? Então é bem complicado as forças. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o Comitê de Combate à Mega Mineração, ele já conquistou muitas coisas, eu acho, na minha visão, muito positivas, pela quantidade de pessoas que já conseguiu dialogar. E o comitê ele é composto por mais de 150 entidades, né? Então, são entidades ambientalistas, feministas, tem estudantes, acadêmicos, profissionais, né, da academia. Então, unir todos esses conhecimentos em prol de um foco, eu acho que isso está se concretizando de fato. No comitê foi lançado o painel dos especialistas, que dá para a galera ver em PDF no site. Sim. No site do Comitê de Combate à Mega Mineração. O painel de especialistas, então, são vários estudos técnicos que a gente chama de especialistas de cada área, seja, né, na fauna, na flora, no meio social. Eles fizeram, então, juntaram todos esses estudos, contrapondo o estudo que a Copelme fez para que saia a mina Guaíba, né? Então, contrapondo, mostrando as lacunas, mostrando aquilo que não foi falado, aquilo que foi ignorado, seja no social, no meio biótico, no meio físico, que a gente chama, né, a água, as espécies que só existem ali, as espécies que estão em extinção, tudo isso, que várias coisas foram ignoradas no estudo. Então, esse painel especialista veio com esse objetivo de documentar isso e que seja acessível para qualquer pessoa, né, seja comprando ele físico, que existe ele impresso, ou acessando no PDF. E também tem, dentro do comitê, tem o MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, que é um movimento nacional, né, muito importante, acompanha há muitos anos. Eles inicialmente era o movimento Atingidos por Mineração e mudou. Isso é também importante a gente saber, porque por que mudou, né? A gente é atingido por mineração, mas como é que a gente vai pensar numa sociedade sem mineração? Bom, então mudou para uma mineração que seja popular e soberana.
né? A população tem que fazer parte desses projetos de mineração, tem que fazer parte de como a gente vai minerar, aonde a gente vai minerar, como a gente vai fazer, em que tempo a gente vai fazer, porque hoje a gente tem uma mineração que ela é avassaladora, né? Ela chega no território, minera, passa 23 anos minerando, acumula dinheiro, riqueza, minério e vai embora e deixa o local como está, com o problema que está. Então, também essa discussão do tempo, né, em quem vai minerar e para que está indo essa riqueza no minério. Então, o MAN ele vem com essa, né, com essa luta, todos esses debates. E também ele recentemente fez um vídeo, um filme, eu acho que é um mini documentário, que está disponível nas redes sobre, né, o Rio Grande do Sul livre desses grandes projetos de mineração e por um outro tipo de mineração, que seja numa escala menor. Né? Isso também é importante a gente falar. Sim. Tu minera numa escala menor, o que tu faz com aquilo? Bom, então daí tu pode entrar em diversos outros segmentos da sociedade e pensar que a mineração também é uma atividade de base, né? Então, sim. Gabriela, dá uns endereços, site, porque se alguém quer se agregar a esses grupos de trabalho, tu tens endereço, tu tens telefone, tens site para fornecer para o pessoal? Tem o site rsenrisco.org. Sim. Que lá vocês podem acompanhar, né, o comitê, ele organiza esse site, então posta todas as produções audiovisuais, as produções textuais lá. E também tem Facebook, tem Instagram, onde a gente posta as próximas atividades, quais são as próximas mobilizações que as pessoas podem estar acompanhando. O comitê ele está sendo dividido em frentes, né? A gente tem, até anotei aqui, tem a frente técnica, tem a frente de mobilização, tem a frente de comunicação, e com certeza qualquer pessoa que esteja, né, quer lutar por um outro tipo de desenvolvimento do nosso Estado pode estar somando. Que ótimo. Bom, nós estamos chegando quase no final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença dos dois. Eu acho que foi muito profícuo hoje o nosso trabalho. Eu acho que a sociedade tem que ter conhecimento desses fatos. A presença do jornalista Luiz Henrique dando um outro lado da moeda, né, de como acontece. Isso é importante, que a gente nunca registra, né? Até uma estratégia para a gente conhecer como é que as grandes empresas fazem, né? Ele que foi assessor de imprensa. E a Gabriela da Cunha, que traz essa experiência dos grupos sociais ligados à mineração. Eu gostaria de que vocês fizessem as suas considerações finais. Luiz Henrique. Só para terminar, eu não fui para lá como assessor de imprensa. Tu acabou assessor de imprensa? Não, eu não fazia esse trabalho de assessoria institucional, assessoria de imprensa convencional, como a gente faz. Tu fazias, né, o quê? Nosso trabalho lá era de comunicação direta. Nós tínhamos o trabalho de ir até a população e conversar com a população e explicar para a população o que estava acontecendo. Tipo assim, geralmente, né, as pessoas sempre dizem assim: mas eu não fiquei sabendo de nada, né? Geralmente mas as pessoas... Um corpo a corpo, então. Corpo a corpo. Tipo assim, a gente ia de casa em casa, conversava com todo mundo e ia explicando o passo a passo do que estava acontecendo com o empreendimento. Tipo assim, no início, quando era para começar as obras, a gente dizia, a gente ia na casa das pessoas e dizia, a obra vai começar a tal dia. E aí a gente dava algumas medidas também de... Mas quantos vocês eram nesse trabalho? Nós tínhamos uma equipe de 30 pessoas. E vocês conseguiram cobrir a cidade? Sim. Em quanto tempo? O projeto de comunicação, ele foi o primeiro a chegar lá na região. Sim. Antes de todos os estudos, de todo esse processo, a comunicação já estava atuando lá. Quando essa equipe começou a entrar em campo, tipo assim, eles eram muito mal recebidos pela população. Ninguém queria Belo Monte lá. E não queriam nem que eles chegassem perto, nem que batessem no portão. Né? Tinha placa lá dizendo fora Belo Monte, fora o pessoal que quer vir aqui construir Belo Monte. Os agentes de comunicação, eles fizeram todo um trabalho de ir conquistando, né, a população e ir ganhando a confiança dessa população e explicando para elas o que iria acontecer.
né? Tipo assim, tudo que ia ser feito, como que ia ser feito, É outro enfoque. quais eram os direitos que elas tinham, quando que elas iriam receber, como que elas iriam receber, tudo isso era o trabalho que a gente fazia de comunicação. Certo. Então, tipo assim, eu para lá eu fui como jornalista, mas o meu trabalho era pensar as estratégias de comunicação. Quando a gente fosse entrar numa determinada área, qual tipo de material que a gente vai levar, se a gente vai levar um panfleto, vamos levar um folder, se a gente vai levar um cartaz, se a gente vai fazer uma faixa, se a gente vai fazer um programa de rádio. Esse tipo de coisa que era o meu trabalho lá, era planejar a comunicação para as equipes. Aí tinha os 30 agentes de comunicação que iam a campo. Eles, todos os dias, eles iam para determinada região, iam lá conversar com a população e explicar o que estava acontecendo, tanto da área urbana quanto da área rural. Eu não sei se isso ocorre aqui, mas tinha uma Tem notícia, Gabriela, disso? Sim, sim. Sim, na verdade, eu acho que o comitê está tentando cumprir assim, uma ideia de unir todos os conhecimentos, como tu coloca, seja eles técnicos, seja eles de vivência prática, ou seja de conhecimento do acúmulo do movimento feminista, tudo isso junto, né, do comitê, porque as coisas não são descoladas, né? E eu acho que o maior desafio esse, fazer essa conexão. Muitas vezes a técnica desses grandes projetos, eles é como se fosse um outro mundo, né? As pessoas, elas ou não querem saber ou acham que não são capazes de entender, quando na verdade não, são capazes. A técnica ela não é neutra e ela precisa estar em comunicação com os outros conhecimentos, né? Como, por exemplo, uma luta feminista passa por esse entendimento, passa por esse debate e esse enfrentamento, né? Se é uma luta feminista antissistêmica, ela precisa falar disso. Então, eu acho que a comunicação e o que a gente está fazendo aqui hoje, né? E tudo isso de levar para as pessoas isso é fundamental para poder ter um resultado da luta. Certo, meus amigos. Querem falar mais alguma coisa? Então, era isso que eu tinha para dizer, né? Muito obrigada. Quando eu estava lá, eu me sentia... Aqui eu era pedra, lá eu me sentia telhado. Mas eu também tive essa capacidade de compreender um pouco do outro lado, de como é que funciona, né? E muitas vezes, assim, tipo, a minha ida para lá, ela também tinha esse comprometimento de tentar mitigar e ajudar no processo de que a população também fosse beneficiada. Sim, né? tu tem um comprometimento. Eu tinha um compromisso também de fazer com que as informações chegassem nas pessoas e, com isso, elas pudessem agir, entendeu? Eu quero agradecer muito, muito o convite. Obrigada. Quero dizer que eu acho que é muito importante todos esses debates que a gente faz, porque a gente não tem que falar sobre mudanças climáticas, então a gente tem que falar sobre esses projetos. A extração de carvão está completamente ligado às mudanças climáticas, então a gente não pode, né, deixar isso aí pipocando para só outras pessoas falarem, cientistas. Não, a população tem que se envolver nesse debate. Então, por isso que a gente luta, né? Essa luta é por justiça ecológica, é por justiça climática, né? Então, a gente também está pensando no futuro e pensando em todas as pessoas que são atingidas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma onda internacional que vai estar falando sobre a mudança climática, seja qual viés, a gente tem aqui o projeto querendo ser liberado. Então, é completamente contra, né? Então, obrigada mesmo. Quero dizer que o meu movimento ele acontece no movimento feminista, né, na Marcha Mundial das Mulheres, e que todo esse acúmulo feminista junto com os conhecimentos da academia técnica fazem que a gente consiga ter essas compreensões e poder levar mais e mais pessoas. Muito obrigada aos dois. Foi um prazer recebê-los. Na próxima semana estaremos recebendo a Milton Braga, da Associação dos Amigos do Teatro da Arena, o Moá Souza, que é escritor, e o Zé Martins, que é músico. Muito obrigada à audiência de todos e até lá. Espero poder ter contribuído. Eu também.
Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.